matéria do semestre, tá? Que a gente vai tratar sobre vedações verticais. É uma matéria super importante também, é o que faz a vedação da nossa obra, né? As paredes, digamos assim, que nos protegem aí das intempéries, né? De vento, de chuva, e nos dá também privacidade, tá? E embeleza também a nossa estrutura, lógico. Semana que vem a gente vai ter a nossa terceira e última avaliação. O que vai contemplar essa nossa terceira e última avaliação? Vai ser a matéria sobre execução de estruturas de concreto, depois vai ser impermeabilizações e vedações, e depois, por fim, essa matéria que é a terceira, né, vedações verticais, tá? Então, execução de estruturas de concreto, impermeabilizações, selantes lá, né, isolamento térmico acústico e vedações verticais, ok? Mesmo sistema, mesmo horário, mesmo bate-canal. Fechou? Então tá, vamos lá. Vedações verticais. A matéria é mais curta hoje, tá? Vedações verticais. O que seria a nossa alvenaria, tá? Vamos falar assim, ó, o que seriam as nossas vedações verticais? São todos os tipos de parede que a gente pode fazer, com os diversos tipos de materiais que a gente tem. Por isso que é uma vedação vertical, tá? Uma proteção vertical. Essa proteção vertical, uma das mais comuns que a gente tem aí desse tipo de vedação, é a nossa alvenaria de tijolo, de blocos estruturais, de bloco de concreto celular, de gesso acartonado, tá? E assim por diante. Mas a mais comum nossa é a nossa alvenaria de tijolo cerâmico comum, tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode definir a alvenaria? Podemos definir como sendo a arte executada por um profissional, então é o serviço executado por um profissional, realizada em uma obra composta por pedras, ou seja, elementos naturais, né, ou artificiais, ligados ou não por argamassa. Então vamos entender, tá? Então, a arte, né, o serviço de um profissional que ele está executando, sendo que esses elementos podem ser com pedras naturais, tipo lá na antiguidade, lá Roma, e por aí vocês tiram, né, todas aquelas estruturas que se utiliza de alvenaria, né, de pedra, digamos assim, as pedras naturais, aquelas pontes também, né, que eram feitas todas colocando uma pedra sobre a outra e por gravidade o arco, né, se autossustentava conforme o formato da pedra. A mesma coisa para arcos de janela, numa parede de vedação, por exemplo, né? Assim como nos fortes, né, nos castelos, a parede de alvenaria no caso com pedras naturais, é uma vedação vertical, tá? Que pode estar utilizando então um material ligante ou não, digamos, né, uma argamassa, tá? E além das pedras naturais, que a gente tem o granito, a gente tem o basalto, a arenitos e assim por diante, outras pedras, o mármore, por aí vai, a gente também tem, querendo ou não, os elementos artificiais, que seriam o que mesmo? Os nossos tijolos, nossos blocos de concreto celular e de concreto convencional, sendo ele estrutural ou não, sabe? E outros materiais, tá? Então, essa é a distinção da alvenaria, natural e artificial, ligadas ou não por um material ligante, né? Por uma argamassa ou não, tá? Ó, o que a gente tem, né, como os nossos elementos, como exemplos aí dos nossos tijolos, das nossas pedras, né? A gente tem a nossa alvenaria de tijolos maciços, que é essa primeira imagem aí, tá? Antigamente se usava muito tijolo maciço, até como alvenaria estrutural, né? Aquelas casas antigas lá com paredes de 30 centímetros, 25 centímetros. E hoje não se usa tanto, né? Mas se usa muito de forma decorativa, certo? Os arquitetos gostam muito de utilizar o tijolo maciço para decoração de paredes verticais, né? Detalhes e assim por diante. Tem os nossos tijolos furados também, né? Desde o de 4 furos, de 2 furos, tem de 2 furos, tem de 4 furos, de 6 furos, 8 furos, 9 furos, né? E assim por diante, tá? Tem os tijolos laminados, que é aquele cheio de furinho ali, que na verdade é um tijolo refratário, né, que a gente utiliza nas churrasqueiras para botar a pontinha do espeto, por exemplo. Blocos de concreto, que vocês podem estar observando ali embaixo, ó, o vazado, podendo ser estrutural ou não estrutural,
tá? Esse tipo de elemento. E tem o tijolo estrutural cerâmico também, que é a nossa última imagem lá embaixo, tá? Esse aí é um bloco cerâmico e estrutural, tá? Para alvenaria estrutural mesmo, ok? Então, esses seriam os nossos elementos da alvenaria artificial, né? A mais comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Ó, aqui, ó, a gente consegue ver o edifício Caliano, tá? Aqui no centro de Criciúma, aquele que eu mostro para vocês o exemplo, desde a terraplanagem, lá, desde as locações. Eu queria chamar a atenção para vocês daquela locação, daquela aula de locação que a gente fez, que eu falei sobre aquele ferrinho, que é tipo uma trave, que vai na beirada, né, no eixo do prédio, né, tanto em X quanto em Y, né, e ele tem aquela travezinha de ferro, tá? Só lembrando vocês, através daquela travezinha de ferro ali, que a gente traz o eixo da obra, a gente faz a locação das paredes também, tá? Então, toda essa parte de locação... Vocês conseguem ver o mouse, Giovanni? Consegue? Então, assim, ó, aquela travezinha, ela estava lá na ponta do edifício, na laje, nessa laje lá de cá, aqui e aqui. Então, o que, que a gente faz? A gente estica as linhas, né? E faz a locação das paredes por aquela linha, tá? Então, é onde a gente começa as nossas paredes, né? A nossa marcação das paredes, certo? Então, isso aqui, ó, é a marcação das paredes. Normalmente, quem faz isso aqui é um profissional de confiança do mestre de obras e do engenheiro, tá? Por quê? Porque normalmente tu faz essa primeira fiada, que é a marcação principal, que é o gabarito, digamos assim, e em cima disso aqui, depois, a parte de empreiteiro começa a colocar o tijolo, ou seja, desce a ripa em cima disso aqui para levantar a parede, como diz o outro, tá? Então, essa partida dessa marcação das paredes no esquadro, direitinho, nas dimensões corretas, normalmente ela é feita a marcação, lógico, pelo mestre de obras, né, pelo engenheiro, conferindo e tal, mas quem faz mesmo e coloca esses tijolinhos é uma pessoa com bastante prática nesse serviço, tá? Então, isso é bem... Opa! E, sim, exatamente, tá? Tipo assim, ó, tu vai puxar, o eixo tá aqui, ó, tu vai puxar uma paralela nessa parede aqui, tu até coloca ela, só que quando tu colocar em X aqui, ó, ele é conferido sim o esquadro, tá, ô Giovanni? Isso é bem importante, tá? Isso é muito importante, ok? Assim como quando tu vai fazer também, isso aí é na construção civil 2, né? Quando tu vai fazer o revestimento vertical, que seria o teu reboco, a gente também coloca a tacação, né? Que seriam as mestres, digamos assim, né? A gente também faz tudo no esquadro, tá? Tudo no esquadro. Elas são feitas, é colocado linha e é conferido tudo no esquadro. Normalmente é um esquadro grande, né? Ele tem um lado de 1 metro e outro lado de 1,5 metros, normalmente, tá? Ok? Se atentem a essa questão aqui, ó. Vocês conseguem perceber, ó, que tem alguma parede, ó, de vedação aqui, ó, que ela é de bloco, ó. Vocês podem ver, ó. Isso aqui é a questão do preventivo de combate a incêndio, né? Que aí o bombeiro exigia, né? Hoje o próprio tijolo já tem em alguns casos já substitui esse bloco, mas ele só está aqui esse bloco em função da escada, alguma coisa do tipo assim, que é o bombeiro exige, né? Escada protegida, esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente consegue ver já, ó, as nossas marcas, as cubetas. Hoje, no final da matéria, você já consegue enxergar isso, ó. Olha o que a gente consegue enxergar, tá? A gente consegue enxergar a laje, que vocês já souberam, já verificaram todo o tipo de laje, vocês já sabem como é que tem que ser o escoramento, vocês já sabem como é que faz o assoalho dessa laje, porque essa laje é do tipo nervurada, isso vocês já têm que saber, vocês já são profissionais agora formados que já detêm esse conhecimento, ninguém mais tira de vocês, tá? Não tem retrospectiva, como diz o outro, tá? Você já está com vocês esse conhecimento. Então aqui, ó, essa laje é nervurada, querendo ou não, vocês utilizaram formas do tipo cubeta, né, conhecidas na obra também como cabaça, marcação de parede que eu estou falando agora. Aqui, ó, vocês já conseguem ver, ó, que toda a parte de concreto aparente já está todo chapiscado para quê? Para fazer a aderência tanto do tijolo, da cabeça do tijolo aqui, ó, quanto fazer a aderência do reboco também. Aqui a gente consegue ver os furinhos lá, ó, da forma do pilar, vocês lembram? Aqui tem também, ó, marquinhas, ó, da forma do pilar, que foi quando a gente tirou aquele parafuso, né, para soltar a forma.
tá? Então, assim, ó, só em algumas imagens dessa, você já tem conhecimento para entender o que foi feito, né, e o que está acontecendo ali na obra, tá? Pelo menos foi esse o propósito de ter passado essas informações para vocês, ok? Não, não. É que assim, ó, não, é ótima a tua pergunta, a gente já vai chegar lá na frente, eu vou te falar mais sobre essa questão de ancoragem da parede no pilar. Só que assim, ó, cada construtora tem a sua regra, tá? E alguns casos tu vai estar utilizando desse método, digamos assim, Giovanni, e outros tu não utiliza. Por exemplo, nessa parte interna de prédios a gente não utiliza, e nem na parede externa também, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, entende-se, né, que esse monolítico não vai trabalhar tanto assim e ele não está liso, certo? Enfim, é a política de edifícios que a gente faz aqui. Não é colocado uma barrinha de ferro, nem enfiada assim ou fiada não, tá? Não é colocado. O que é passado é esse chapisco, né, o chapiscola, bem forte, bem grosso, para estar aderindo nessa questão. O que é feito é o seguinte: nessas paredes aqui, ó, aonde vai ficar o tijolo com o pilar, é colocado uma tela plástica, aquela mesma que eu falei para vocês lá da impermeabilização. É colocado um pedaço de tela plástica na largura de uns 20 centímetros para cá e uns 20 centímetros para cá, de cima até embaixo. Para quê? Para fazer essa distribuição de esforço entre o tijolo e o pilar. Isso é feito em todas essas uniões, tá? É colocado em todas. Para quê? Para não acontecer isso que tu está pensando, que é ele abrir aqui assim, né? Ele micro, para ele micro, para ele não microfissurar, tá? Então isso é colocado, essa tela dos dois lados, colocado na horizontal aqui em cima também, aonde dá para colocar a tela, tu coloca a tela, cara, é barato e é muito funcional, tá? Aquela tela plástica tipo de viveiro que eu já falei para vocês que eu mostrei lá na parte de implementações, é a mesma, beleza? Ó, então o que acontece? Na sequência, né, são erguidos os cantos. Por quê? Porque primeiro tu faz a marcação, depois tu faz o quê? Tu começa a erguer os cantos das paredes, ó. Convencionalmente, a gente faz o quê? A gente coloca a primeira fiada de marcação, depois o pedreiro faz o quê? Ele levanta dessa forma, ó, o canto de cada parede, sempre conferindo o prumo, né, e sempre mantendo o alinhamento, ó, tá? E aí depois do outro lado ele faz a mesma coisa. Feito esses dois cantos, que são os cantos de partida, é esticado uma linha, a linha de nylon. Aqui, ó, é esticado a linha. Esticado a linha, tu só vem preenchendo pela linha as fiadas. Muda a linha de posição, muda a linha de posição e assim tu vai fechando. Ok? Esse é o procedimento de execução, né, da alvenaria. Ok? Ó, exatamente como o nosso amigo está falando aqui, ó. Isso aqui é bloco de concreto, ó, tá? O que ele está fazendo? Ó? Exatamente conforme o desenho. Ó. Ele bota a primeira fiada de marcação, pode ver que está toda ela colocada, depois tu vem e coloca essa segunda parte, a terceira e a quarta, sempre conferindo com régua e prumo se a parede não está caindo para um lado nem caindo para o outro, ok? Aqui nós temos um detalhamento, né, de alvenaria estrutural com bloco de cerâmico estrutural, tá? Aí nessa questão a parede é levantada e em alguns pontos é definido grauteamento, que são micropilares, né, armados ou não, dependendo do projeto, tá? E esse tipo de alvenaria, ela tem que ser muito mais rigorosa, essa aqui e essa aqui, ela tem que ser muito mais rigorosa que a de tijolo, por exemplo. Porque normalmente o tijolo já tem uma variação na sua dimensão. É onde a gente normalmente reboca ele, e aí o reboco ali, normalmente se trabalha aí num reboco não muito fino, digamos de 1,5 cm. E aí tu reboca ele, ele fica direitinho na parede lisa. Esse tipo de alvenaria estrutural ou de bloco assim, em muitos casos, tu pode aplicar só uma argamassa cimentícia, que aí já fica bem lisinho, porque aí o dimensionamento dele é preciso, ele fica lisinho mesmo, ele tem todo ele praticamente variação de muito pouco tamanho, assim, mas é coisa de milímetro, muito, muito baixo. Tem tijolo que às vezes dá quase 1 cm, né, de diferença, em função de retração e do não cuidado com o dimensionamento, porque, querendo ou não, como se diz, né, é produção de picolé, apesar que o tijolo tem que ter a sua padronização.
mas acontecem bastante variações. Enfim, depende de fabricante para fabricante. E na alvenaria estrutural, em alguns casos é utilizado como revestimento vertical o gesso, é aplicado o gesso. E normalmente o gesso vai ser aplicado aí coisa de 5 milímetros, algo do tipo assim. A gente já faz esse tipo de estrutura realmente para diminuir o aço, que é um dos itens da curva ABC mais caros, né, da construção, tá? No orçamento, né, de uma obra. E aí também o reboco idem, também é caríssimo, né, que é o revestimento interno, externo e de lajes, todo de uma obra. Também tem bastante, um peso bem considerável no orçamento da obra. Então, para evitar gastar menos, né, com ferragem, né, com o aço, e também gastar menos com revestimento vertical, é extremamente interessante, tá? Sem dizer outros benefícios, né? Tu imagina substituir todo um revestimento vertical de um prédio pelo gesso, diminuir um monte o peso, tá? Na estrutura, automaticamente tu otimiza a tua estrutura, porque tu enxuga a tua estrutura também em termos de, desde concreto a aço, e nem se fala na fundação, né? Tá? A fundação acaba se ficando mais leve também, digamos assim, em função do peso, tá? Do teu edifício, ok? Aqui a gente já consegue ver, ó, a nossa alvenaria levantada, tá? Em alguns casos, ó, dá de ver a linha aqui ainda, ó, a linha de nylon, tá? E aqui ela já está levantada encostando lá numa viga em cima, tá? Aqui também a gente já consegue ver na laje, ó, as passagens que foram deixadas, né, para tubulações hidráulicas preventivas, né, ou então elétricas também, mangueiramento todo elétrico também, ó, tá? Enfim, é isso aí. Ah, não entendi. Entendi. É uma tela. Só que é o seguinte, isso aqui não é uma imagem de obra minha, é uma imagem ilustrativa que eu peguei na internet, essa aqui em específico, tá? Tanto é que tu pode ver que toda a parte de tijolo, da parte do concreto, ele não tá chapiscado. Se tu observar, tá chapiscado só aonde a parede vai pegar. Pode ver, essa parede vai levantar, vai encostar aqui, ó. Essa parede vai levantar, vai encostar nessa região do teto também, ó. Pode ver, ó, aqui também no teto. Então eles chapiscam só onde ela vai encostar. Dá-se a entender, sim, isso aqui é a tela, só que não é em obra nossa, pelo menos, né, das construtoras aqui em Criciúma, colocar esse sistema de tela, apesar que a gente vai falar dele, tá bom? A gente costuma fazer o quê? Encostar com a argamassa direto e botar aquela tela nas laterais, tá bom, Giovanni? Funciona isso aqui? Funciona, tá? Só estou dizendo que não é habitual usar aqui em Criciúma, tá? No Rio Grande do Sul se vê esse método aqui, que a gente já vai ver mais lá na frente, tá bom? Ó, deixa eu tomar uma água aqui, já tá coçando a minha garganta. Ah, meu, perdi a chance de dar uma forrada agora. Seguinte, Não tem noção, ia fazer uns cinco nas mil por cento antigas, de lucro, mais ou menos. só Só quem de entendia moscão de desse chupa-balas. sistema que vocês vão ver aqui, ó, O que é jogo esse sistema do armado Betis e na parte de Granados. cima de uma janela ou de uma porta e na parte de baixo de uma janela, eram os engenheiros. E não era comum executar isso aqui, tá? Eu comecei a notar e aprendi literalmente ao longo de que eu comecei a entender sobre a construção, né? Quando eu rodava concreto também, enfim, vivia nas obras, que é a questão da verga e contra-verga. Isso, quando se lançou os financiamentos da Caixa, começou a ser muito exigido isso aqui, tá? Só que até hoje tem muito profissional que não sabe para que serve e também faz errado, tá? Passa trabalho em fazer e faz errado. Então, o que a gente vai aprender com essa imagem aqui de agora em diante? Vocês vão conhecer o que é uma verga e uma contraverga, tá? Então, verga é o elemento estrutural que fica na parte de cima da janela e contraverga é o que fica na parte de baixo.
A distribuição de carga de uma parede, ela vem dessa forma, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, vem distribuída aqui. Depois, o que acontece? Como isso aqui é um elemento, né, único, normalmente ele está bi-apoiado, digamos assim, ele vai transferir a carga desse jeito, para cá e para cá. Automaticamente essa carga vai cair em cima desse outro elemento que é a nossa contraverga, tá? Essa nossa contraverga, ela vai distribuir a carga exatamente como uma sapata, ó. Enquanto tem a projeção dela, vai ser em linha reta no elemento para baixo. Depois ela forma o bulbo, 45 graus, ó, tá? A mesma coisa que a sapata quando eu falei para vocês. A carga vai desse jeito, ó, para baixo, tá? Então, dá-se dessa forma a distribuição de carga numa parede de alvenaria comum que tem a sua verga e sua contraverga, tá? Esse elemento, ele é feito de concreto, ele pode ser feito fora, no caso, feito tipo um moeirão de concreto armado, aí o profissional pega ele, né, em dois ali, porque é pesado, e coloca isso no lugar, assenta com massa, que eu não recomendo. Eu acho muito trabalhoso, é pesado e não acho muito funcional. Eu gosto de trabalhar com a verga e contraverga executada em loco, no local, tá? De que forma, professor? Bom, aí tu pode estar utilizando forma de madeira normal, vai colocar encostado no tijolo, né? Tu vai ter, deixa eu ver o que eu posso achar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha o que eu achei para mostrar para vocês. Tijolinho. Tu vai pegar no tijolo aqui, ó, e tu vai colocar a tábua aqui e a tábua aqui, ó, uma do lado da outra. Vai colocar a ferragem aqui dentro, ó, e vai concretar, tá? Depois o que tu vai fazer? Tu vai tirar a forma e vai ficar a tua verga concretada em cima do tijolo. Professor, quanto que tem que passar da janela? Tá? Isso aqui é importantíssimo. Existem literaturas que falam de 20 centímetros, existem literaturas que falam de 25, existe que fala 30, existe literaturas que falam até em 50, tá? Normalmente, o mínimo que eu recomendaria, prática, para vocês, 30 centímetros, no mínimo, tá? Essa parte daqui para cá, ó, 30 centímetros. Só que o que acontece? Isso existe norma, tá? Vocês podem pesquisar também quanto a isso, mas eu costumo fazer no mínimo 30 centímetros. Quando o pilar aqui, ó, está muito próximo, coisa de 1,5 tijolo, eu toco de fora a fora. Eu faço essa verga até no pilar e ancoro ela no pilar aqui e ancoro também no pilar do lado de cá. Eu só não faço isso quando o pilar está muito longe. Digamos que da janela até lá no pilar está dando uns, tipo assim, sei lá, uns 2 metros. Aí eu pego essa ponta e faço meio metro. Faço meio metro para cá, ó, tá? É difícil a parede que eu não peça para o mestre de obras ou para o empreiteiro fazer de ponta a ponta. Eu costumo dizer que isso é economia burra. É mais difícil fazer a forma daqui até aqui e ainda ter que emendar com tijolo aqui, ó, para no topo não deixar o concreto vazar, né? É mais difícil tu fazer dessa forma do que tu não fazer essa fiada e tu botar forma de madeira daqui até lá e do outro lado também e colocar a ferragem dentro e concretar. É mais simples do que emendar, tá? Aí é que eu digo, depende do tanto de parede, depende de cada profissional. No mínimo, eu pediria para vocês executarem com 30 centímetros, daqui até aqui, ok? De novo, se próximo do pilar aqui, ou algo que vocês queiram fazer mesmo assim, né, para ficar garantido, faz de ponta a ponta, tá? Ó, o que a gente pode estar utilizando também como forma, além de 2 tábuas de madeira, né, no tijolo lá, uma do lado da outra? A gente pode estar fazendo assim, ó. A gente pode estar utilizando desse bloco calha, bloco U aqui, ó, que é o mesmo do tijolo, várias cerâmicas vendem isso. Então, o que acontece? Quando tu levantar o tijolo, aqui é bloco, né, de alvenaria cerâmico. Quando tu levantar o tijolo que chega nessa altura aqui, ó, que é o peitoril da janela aqui, tu vai botar o teu bloco calha, ó, tá? Aí tu pode estar armando esse bloco calha, né, com ferros comuns ali estribados, com treliça, também dá para ti fazer isso, ou com ferro solto. Eu não gosto do ferro solto, tá? Hoje em dia eu estou usando treliça direto, é bem mais rápido, tá? Mas digamos assim, se tivesse que optar e tivesse mão de obra e não interferisse no tempo ou qualquer coisa assim, eu preferia utilizar 4 barrinhas de ferro estribadas direitinho,
tá? Isso já foi feito um TCC sobre, e é extremamente eficiente o armado, os 4 ferros armados e a treliça, tá? A barra solta já não é tanto, porque aí o que acontece? Ela fica muito na horizontal, né? Ela não dá inércia, certo? De 2 barras em cima e 2 embaixo. Tu não tens altura de inércia, tu fica no meio termo. Então, quando tu bota a carga, ela não tem tanto, não é tão eficiente quanto a armada e com treliça, ok? Isso tu pode estar utilizando tanto o bloco calha cerâmico quanto o de concreto aqui, tá? Como vocês podem estar vendo, ok? Quando vocês olharem uma parede de um prédio ou de uma residência e vocês não conseguirem enxergar aqui, ó, a verga, pode ser que estão utilizando o tijolo tipo calha, ou tipo U, desse aqui, ó, certo? Ou, segunda alternativa, não estão usando, então não estão fazendo a verga, tá? E nem a contra-verga. O que isso interfere? Esse elemento, ele vai ser crucial, essencial para aquelas trincas de canto, assim, ó, não aparecerem. Trincas assim, trincas para cá, trincas para cá, trincas no meio, tá? Então, esse elemento é o que vai, digamos assim, engessar essa parede para que ela não fique abrindo aquelas trincas nesse sentido, assim, ó. Ok? Lá na casa da praia do meu pai tem isso, tá? Tem trinca assim no meio aqui, assim. Tem na lateral também. Por quê? Foi feita quando eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade, 13, eu nem lembro de quantos anos eu tinha naquela época. Então não entendia nada. Os pedreiros foram lá e fizeram, e a casa tem bastante fissurinha assim. Não é estrutural, mas é fissura em função da parede, né? Trabalhar, e aí não tem essas vergas, e aí acontece isso. Tenho certeza que aquilo ali ocorreu porque não tem as vergas, tá? Ó, tipo aqui, ó. Eu gosto sempre de falar desse exemplo, tá? Tipo aqui, ó. A pessoa que executou essa verga aqui de cima, ela foi extremamente feliz. Eu acho que isso aqui é uma varanda, um hallzinho de entrada, né, de uma casa. Ele vem com essa verga aqui, ó. Ele passa ela, ó, porque aí na janela, na varanda tem que ter também, na porta também tem que ter em cima, né? Aqui também, ó. Tanto é que parece que aqui nem tem, ó. Tá? Mas essa aqui ele veio certo, ó, e ele tocou ela direto até lá no pilar. Ele não fez tipo aqui, ó, 30 centímetros aqui, deixou tipo um 10 que falta ali, e fez 30 aqui para depois essa aqui chegar também o 30. Então uma sobrepõe a outra que ele fez direto, e aqui para não ficar só um toquinho sem nada, ele também fez direto até o pilar. Ótimo. Aí ele pega e me dá um tiro no pé aqui, ó. Olha aqui. Deixou o toco do tijolo ali, coisa que ele não fez aqui em cima, pelo menos, né? Parece não ter feito, né? O que acontece? Isso aqui era para ele ter ligado até lá, ó. Isso aqui pode sim, tá? Essa parede trabalhar e isso fissurar na horizontal e aqui, ó. Pode fissurar, digamos, mapeando esse elemento aqui, ó. Contornando esse elemento. Então, eu faria daqui até lá e aqui também eu faria até aqui fora, ó. Se aqui já trouxe até aqui, eu traria até aqui fora. Apesar de não ter o pilar. Certo? Então, isso aqui é um elemento bem prático, assim, ó, do que se deve fazer e do que não se deve fazer, tá? Essa parte aqui, ó. Outra questão, se atentem a esse elemento aqui em cima, ó, que é uma viga, tá? Só que o que acontece? Essa viga aqui, ó, quando sendo a última viga que vem o telhado aqui agora, ó, vai vir o telhado da cobertura aqui assim, quando a gente faz essa última viga, mesmo que tenha uma laje fundida nela, né, embutida nela, a gente chama de viga de respaldo, tá? Seria a última viga, o último nível. Ah, Eduardo, eu tenho 10 andares de prédio. O primeiro andar é viga daquele andar, digamos, viga do andar 1, viga do andar 2, 3, 4, 5, 6, lá em cima, a última viga, lá a gente chama de viga de respaldo, tá? Na verdade, intermediário vai ser, né, viga do pavimento 1, viga do pavimento 2, viga do pavimento 3, quando chegar lá no último vai ser viga de respaldo, tá? Normalmente a gente usa essa nomenclatura para o último nível de vigas, que é que antecede a cobertura, digamos assim, tá? Ou que fica no final da obra, né, da parte de cima da obra, ok? Ó, aqui a gente tem alguns exemplos bem legais, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem a viga com a laje, olha só. Aqui, ó, eles passam direto essa coluna e aqui eles botaram o tijolo em pé e o concreto entrou dentro dos furos do tijolo. Então não tem a contraverga aqui, ó, não tem a verga aqui, ó, mas tem essa baita viga aqui, ó, em cima, tá? Aqui a gente já consegue ver, ó, até daqui, ó, até a janela, com certeza tem meio metro, ó.
de contraverga aqui, né, ó, que a gente consegue ver. Aqui, ó, eles já fizeram a contraverga em toda a extensão, ó. Pode ver que aqui não foi o mesmo profissional que fez aqui, ó. Outra coisa, aqui também a gente consegue ver, ó, a contraverga, ó, embaixo da janela, ó. Aqui também, ó. Pode ver, ó, de fora a fora, tá? Aqui não tem, pelo que a gente consegue ver aqui, ó. O certo era ter, porque isso aqui é bloco de concreto celular, isso aqui, pelo que eu tô vendo. Tá? Ou então bloco de concreto cerâmico, era para ter a verga aqui e verga em cima também, a verga e contraverga, na verdade, né? Aqui é a mesma coisa, ó, não tem contraverga na varanda, porém, pô, tem aquela baita viga ali em cima, então isso aqui não vai mexer nunca, não vai abrir nunca isso aí. Ó, aqui também, ó, no peitoril aqui, ó, a gente consegue ver, aqui em cima também, ó, nessa varandinha, ó, tá? A contraverga, ó, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver melhor também, ó, essa aqui vai de fora a fora. De novo, aqui não tem e não tem. Algumas construtoras optam aqui em Criciúma por fazer assim. Elas passam a viga de fora a fora e colocam esse tijolo aqui, ou então colocam uma forma de concreto aqui e enche essa cabeça aqui também de concreto. Então ela fica fundida, ela vem assim, ó, vem concreto, desce concreto aqui, sobe concreto aqui, desce concreto aqui, sobe concreto aqui. Fazendo isso nessa extensão desse prédio inteiro, eu duvido que isso aqui venha fissurar alguma vez aqui assim, ó. Só se for por um problema muito grande. Ok? Professor, Oi. essas contravergas na parede, eu vejo assim um problema se tu for rasgar ela para poder colocar mangueira de projeto elétrico, por exemplo, Uhum. né? Aí o que se faz? Já se prevê isso, já chumba com essas mangueiras dentro? Já, ô Mota. Eu te recomendo tu já chumbar já, passar a mangueira naquele ponto ali. Nem que seja um pedaço. Bota o pedaço, tu pega a mangueira depois, tem emendas de mangueira própria para isso, né? Tu bota, passa com fita isolante e continua, né? Para cima ou para baixo. Mas eu te recomendo já deixar e não cortar a verga. Se tu cortar a verga para passar uma mangueira ali de 25, por exemplo, que é o que a gente usa ali, tu vai estrangular ela bastante, a lateral dela. Não vale a pena, tá? Pois é. Então eu recomendo já deixar a mangueira nela. Entendi. Ok? Ó, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver certinho, ó. Vigas de respaldo, né? Ou cintas de amarração. Por que cintas de amarração? É o que amarra lá em cima no final. Então a gente tem aqui, ó, a cinta de amarração. Aqui esse desenho, ó, ele deveria estar mostrando aqui embaixo os mesmos bloquinhos vermelhos ou rosas aqui, ó, com a nossa contraverga e depois com a nossa verga, porque é a janela. Então aqui embaixo está errado. Isso aqui era para estar aqui embaixo também, tá? Depois a gente tem a nossa verga em cima da porta. Se tu não botar, vai rachar aqui e vai rachar aqui. Vai rachar com o marco? Não. O marco de madeira vai ficar certinho ali, talvez tenha alguma movimentaçãozinha nele, mas a parede vai microfissurar, tá? Então tem que ter a verga aqui também. E aqui em cima a gente precisa também colocar a nossa viga de amarração, que também se deixar em aberto isso aqui, existe a possibilidade dessa verga vir, ó, dessa trinca, né? Rachar aqui, ó, e rachar até em cima. Assim essa viga também vai travar essa trinca até aqui, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Ela vai rachar aqui, hein? Se não tiver, ó, abre a parede. Se tiver, olha aqui, ó. Ela vai vir e puf, vai bater aqui. Daqui não vai. Ok? Entenderam? Uma pergunta, pessoal. Ô Giovanni, vai cair em quanto tempo aí? Tá. Ó, aqui a gente consegue ver também, ó. Claro, aqui a gente consegue perceber esperas, ó, que pode ser que isso aqui não é o último nível, digamos assim, né? Talvez vai ter outro nível aqui, mas eu botei vocês terem uma ideia de como que são as vigas, no caso de respaldo aqui, ó, tá certo que aqui eles estão usando um outro tipo de forma, ó, que ela parece ser pré-fabricada, que